E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de imunologia, certo? O último tema aí para a gente encerrar a imunologia, tá bom? Espero que todo mundo esteja acompanhando aí esses vídeos de imunologia, que tá bem legal, certo? Então vamos falar de hipersensibilidade. As provas estão chegando, semana que vem tem a semana de provas, certo? Então vamos dar aquela arrepiada nos estudos, beleza? E esse é o último tema aí falando de hipersensibilidade. Certo, pessoal? Então, já sabe, né? Sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável, se ajeita na cadeira e vem comigo! Então vamos lá, pessoal, nossa telinha de apresentação. Vamos pegar a caneta aqui, vamos vermelho hoje, né? Então vamos embora. Então a gente vai continuar, né, falando de hipersensibilidade. E agora eu vou explicar o tipo 3 e o tipo 4, que eu havia falado no vídeo anterior, que eu ia fazer um outro, mais curtinho, tá? Então é assim, ó, aqui é o imunocomplexo e aqui é o que acontece com esse imunocomplexo, tá? Então eu vou explicar como que forma esse imunocomplexo, o que é esse imunocomplexo, e depois o que é essa hipersensibilidade do tipo 3, tá? Então, ó, esses dois desenhos em azul aqui, ó, estão representados os antígenos, tá bom? Então, o que é o imunocomplexo? Muitas vezes, durante a vida do indivíduo, ele entra em contato com muitos antígenos. E esses antígenos aqui, às vezes, eles têm uma interação com os anticorpos, né, que está sendo representado aqui em vermelho, aqui, ó, esses Ys em vermelho. Então, o imunocomplexo nada mais é que a união entre alguns antígenos junto com seus anticorpos, tá? Então, vira um complexo de anticorpo e antígeno, tá? Então, o imunocomplexo é a união entre o anticorpo e o antígeno, tá? Eles ficam lá aglomerados e fazem uma bola maior, tá? De antígeno e anticorpo. Tudo bem? Então, isso é o imunocomplexo, certo? E aí, basicamente, esse imunocomplexo, quando na hipersensibilidade do tipo 3, ele vai ativar principalmente o sistema complemento, porque todos os tipos de hipersensibilidades vão gerar inflamações, tá? Então, sempre vai ter ativação do sistema complemento, ativação e recrutamento de células, tá? Dos granulócitos, tá bom? Então, esse imunocomplexo vai ativar o sistema complemento. E aí, esse sistema complemento aqui vai ter duas funções, função de quimiotaxia e função de anafilaxinas ou anafilatoxinas, que eu já tinha mencionado também no vídeo anterior, que eu vou até deixar um cardzinho aqui em cima para o vídeo anterior, tá? E no final do vídeo também eu vou deixar. As anafilaxinas, elas vão estimular os mastócitos, como já tinha falado no vídeo anterior, a liberação de histamina, prostaglandina, leucotrieno, tromboxanos, todos os mediadores da inflamação, certo? E também vai executar a função de quimiotaxia, certo? Para quê? Para recrutar os fagócitos, como o neutrófilo, certo? E o neutrófilo, nessa situação, que aqui está escrito a liberação das enzimas, tá? É que os grânulos dos neutrófilos, eles estão interno. Porém, nessa situação do imunocomplexo, ele vai fagocitar o imunocomplexo, porém, ele não consegue digerir esse imunocomplexo. E aí, depois da morte por apoptose do neutrófilo, existe a liberação dos grânulos que estavam dentro do neutrófilo no meu tecido, tá? E é isso que vai causar uma maior parte do problema, tá? É as enzimas dos fagócitos, principalmente neutrófilo e macrófago, depois da fagocitose frustrada. A gente usa esse termo de fagocitose frustrada.
certo? Então é isso que vai acontecer. Aí, aqui, ó, já o esqueminha aqui, exatamente o que vai acontecer. Então, ó, a gente tem aqui, ó, o imunocomplexo, que é o quê? O antígeno, está sendo representado aqui, ó, essas nuvenzinhas é o antígeno, e esses maiores aqui são os anticorpos. Então, ó, eu tenho um complexo muito grande, né, com a proporção aí, né, do vaso sanguíneo, principalmente no vaso sanguíneo, que eles vão se depositar, tá, nas paredes do vaso sanguíneo, e aí esses imunocomplexos vão se depositar aqui nas paredes do vaso, tá, ó, local de deposição do imunocomplexo. Esse imunocomplexo aqui, sozinho, por conta dessa interação, vai fazer isso daqui, ó, recrutamento e ativação de células inflamatórias, tá? Então, é aqui o que eu tinha falado aqui, ó, quimiotaxia e também liberação das anafilaxinas, tá bom? Ou seja, na hora que eu tiver a deposição desse imunocomplexo na parede do meu vaso, eu vou ter uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória vai fazer com que eu recrute, principalmente, os meus fagócitos para eliminar essa inflamação, certo? Porém, o que acontece? Eu não consigo fazer a fagocitose. Aliás, eu consigo, porém ela é frustrada. Eu não consigo eliminar esse complexo na hora que ele está dentro do meu neutrófilo. E aí eu fico com aquela fagocitose frustrada, e aí eu vou liberar enzimas que vão inflamar o meu vaso. E aí eu vou causar uma vasculite, tá? Que é a inflamação do meu vaso, por conta dessa reação aqui, certo? Nada mais do que isso. A hipersensibilidade do tipo 3, mediada por imunocomplexo, é isso aqui. Principalmente no vaso sanguíneo. Acontece em outros lugares? Sim. Por exemplo, lá no glomérulo renal, tá? Lá nos rins, tá bom? Acontece também. Mas o principal local de deposição desses imunocomplexos é os vasos sanguíneos. Certo, gente? E isso é a hipersensibilidade do tipo 3. Vamos para 4. Hipersensibilidade tipo 4. E a última hipersensibilidade. Beleza? Então, aqui, o que a gente vai ter? Duas situações. Ou eu tenho uma inflamação mediada por citocinas, ou eu vou ter uma inflamação, mas bem menor. Na verdade, aqui eu tenho mais a morte celular, tá? Mediada por células T, principalmente a TCD8, tá? Citotóxica, certo? Então, o que vai acontecer na mediada por citocinas? Na situação normal, que seria aqui, ó, eu teria antígenos intracelular e eu teria a apresentação, tá? Ó, a apresentação do antígeno, eu teria células auxiliares fazendo a função de chamar, né, recrutar as outras células TCD8 para eliminar esse antígeno intracelular, porque essa é uma das funções das células citotóxicas, certo? E aqui eu teria o tecido normal. Então, eu teria essa situação normal. Por quê? Já falamos antes disso, mas é importante ressaltar que a hipersensibilidade, qualquer uma dos tipos, é uma interação, anota, tá? Anota isso daí, ó. Hipersensibilidade, um conceito bem básico de hipersensibilidade. É a interação exagerada entre o antígeno e os mecanismos imunes, tá? Qualquer um que seja ele, tá? Então, é a interação exagerada entre o antígeno e os mecanismos imunes, certo? Então, isso daqui acontece no organismo, porém numa situação normal, fisiológica. E aí, essa célula TCD8 ia chegar aqui, ia eliminar somente esta célula e tudo certo. Morte celular, ok. Regeneração do tecido, ponto final. Porém, a hipersensibilidade é uma situação exagerada. Existe a liberação exagerada, exacerbada de citocinas. E essas citocinas são pró-inflamatórias. Vão gerar o quê? Uma inflamação. Gerando uma inflamação, o que eu vou recrutar principalmente? Neutrófilos
e macrófagos. E aí o que vai acontecer? Eles vão interagir com os seus receptores, certo? E aí eu vou causar uma lesão tecidual, tá? Aqui, ó, tecido lesionado aqui, ó, certo? Então, na inflamação mediada por citocinas, a minha resposta final é lesão tecidual, somente, tá bom? Lesão tecidual. Eu tenho partes do meu tecido lesionado que podem, dependendo do local, haver a regeneração, ok? E depois eu tenho a citotoxicidade, certo? Que é a mediada por células, principalmente quem? TCD8, que é a célula citotóxica, certo? Essa interação aqui, ela é mais prejudicial. Por quê? Igual eu acabei de falar, seria uma situação fisiológica, e aí a célula eliminaria, a CD8 eliminaria o antígeno normal, fisiológico, ok, tudo resolvido. Porém, aqui é uma situação exagerada, certo? E aí eu tenho muitas células TCD8 interagindo com seus receptores para eliminar o antígeno. Isso daqui, essa situação exagerada, vai causar o quê? Morte celular e lesão tecidual. Isso aqui é uma situação mais grave, porque eu tenho muitas células sendo lesionadas, muito tecido sendo lesionado e muitas células morrendo, tá? Então eu não teria só uma lesão simples tecidual. Nessa situação exagerada, células citotóxicas, elas vão lá e destroem a célula por apoptose, a célula alvo, tá? Isso aqui é a célula alvo. Então a célula alvo vai morrer por apoptose, morte programada, tá? Só que isso aqui de uma forma exagerada vai lesionar o tecido, tá? Vai ter uma lesão muito mais acentuada, certo? É isso a hipersensibilidade do tipo 4. Pode acontecer em qualquer tecido e eu posso ter ela mediada por substâncias tóxicas, que são as citocinas, que vão gerar inflamação e somente lesão tecidual, ou eu posso ter mediada por citotoxicidade, ou seja, células T citotóxicas, que vão gerar o quê? Morte celular e lesão tecidual, certo? Então, hipersensibilidade do tipo 4, eu tenho lesão tecidual e morte celular. Ok, pessoal? Então é isso, o vídeo era curtinho mesmo, era só para encerrar a disciplina de imunologia. Esse é o último vídeo de imunologia. Espero que eu tenha ajudado muito vocês nos estudos, certo? Espero também que vocês tenham gostado da disciplina de imunologia, quem estiver estudando ela. Você que está chegando agora aí, que começou a matéria, está procurando e viu esse vídeo, acompanha todos os vídeos aí, espero que você também goste do desenrolar da matéria, tá? E desejo a vocês aí um bom final de semestre, tá bom? Boas notas, bons estudos e a gente se vê semestre que vem. Até a próxima!